Fala aí galera do YouTube, tudo beleza? Vamos começar nossa série de vídeos tratando sobre temas importantes que caem na prova da OAB. E o início, vamos começar tratando do direito penal sobre a ampla defesa e o contraditório. Uma matéria que tem grande relevância dentro do nosso ordenamento jurídico e também essa matéria cai muito nas provas da OAB. Vamos iniciar? Vamos iniciar sobre tudo que você precisa saber e que vai cair na prova. Vamos começar aqui com o artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. Você com o seu vade-mecum aí, se não tiver, abre agora, anote. Destaque aqui o contraditório e ampla defesa, que são dois instrumentos muito importantes dentro desse início que precisamos entender de forma separada para podermos ter a compreensão correta sobre esse assunto. Vamos lá. Vamos começar com a ampla defesa, que é um dos instrumentos que eu pedi para você separar. A ampla defesa se divide em duas formas principais. Vamos lá. A autodefesa, que é a defesa feita pelo próprio acusado. Inclui, por exemplo, o direito de ficar em silêncio, que o juiz não pode tirar isso daqui do réu, o direito de ser ouvido pelo juiz, já que tem um momento certo dentro da audiência que o juiz deve ouvir o réu, o acusado, e o direito de estar presente nos atos do processo. Tanto o réu, tanto o advogado dele tem que estar presente durante os atos do processo. Tem que ter a ciência, porque senão vai estar ferindo esse princípio constitucional. E, como eu já havia adiantado, a outra forma da ampla defesa, anota aí, deixa aí separado essa questão da ampla defesa, e que se divide em duas partes, uma já mencionada que é a parte do réu, e agora da defesa técnica, que é uma defesa que ele tem que ter, é aquela feita por um profissional do direito, tem que ser por um profissional do direito. Advogado constituído, defensor dativo ou defensor público. A questão é, caso aquele réu não tenha alguém ali com ele, não seja representado por nenhuma defesa técnica, é necessário que o juiz nomeie um defensor, principalmente um defensor público, quando a pessoa não tem condições para receber a defesa, para ter a defesa, para ele ter a defesa técnica. Ele não pode se autodefender. A defesa técnica é obrigatória em todos os processos penais, mesmo que o réu esteja ausente ou foragido, é necessário. Vamos lá, para você entender melhor, vamos mencionar algumas situações práticas. Se o réu ficar em silêncio, como já mencionado, isso é exercício da autodefesa, e o juiz não pode considerar o silêncio como uma confissão automática. Se o defensor abandonar o processo, o juiz deve nomear um novo defensor para garantir a continuidade da defesa técnica. Se o advogado do réu morrer, o juiz deve dar o prazo para o réu escolher outro advogado. Se ele não escolher, nomeia-se um defensor público, como já mencionado antes. Consequências da falta da defesa técnica. Se o juiz não garantir a ampla defesa, o processo pode ser considerado nulo, ou seja, inválido.
Isso protege o réu de julgamentos injustos e assegura que o Estado não abuse do seu poder. É por isso que é necessário seguir todos os passos. Agora vem uma dica. Se na prova aparecer que o réu foi julgado sem advogado ou que não foi intimado da sentença, a resposta provavelmente envolve nulidade por violação à ampla defesa. Fique atento. Agora, dando essa resumida do que nós queremos falar hoje, vamos para a parte principal, que é a letra da lei. Pois nas provas, principalmente a prova da OAB, cai muito letra da lei. Cai muito ali a lei seca. E dentro daquela lei seca, tu tem que resolver as questões ali, principalmente na primeira fase, de múltipla escolha. É por isso que é necessário você ter a ciência, você ler os artigos principais sobre determinado assunto que a OAB costuma abordar e ler e ver e conhecer sobre as explicações sobre esses artigos. Então vamos começar aqui de maneira geral, lá do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Agora vamos lá, antes que já estamos estudando. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, novamente, que nós já lemos, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Pô, de novo lendo isso. É extremamente necessário a gente gravar isso, a gente gravar o tema principal sobre o assunto, que através do tema principal sobre o assunto, vamos abordar os outros aspectos que complementam esse tema principal. Vamos começar agora o que é o desdobramento desse inciso que a gente leu da Constituição, os dois desdobramentos dentro do Código de Processo Penal. Abre aí o seu Código de Processo Penal, é importante. OAB, para se preparar, é importante estar com o vadimerco aberto, é importante ter as leis em mente, pois na prova cai letra de lei. Vamos lá. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos na investigação, ressalvada as provas cautelares, não repetitivas e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas restrições estabelecidas na lei civil. O que isso quer dizer? O que a gente quer passar? Primeiro, igual que a gente passou lá no início. Vamos dar o exemplo, né? O fato do réu estar em silêncio não condiz que ele seja o culpado. O juiz deve, através de todo um conglomerado, todo um conjunto de fatos dentro do processo, formar de forma fundamentada sua decisão. Não pode, por meio de provas isoladas, ou como ali no início, no meio de no fato do réu não ter
não ter falado nada, formar sua convicção que ele seja o culpado. Não pode isso. Isso não pode. E claro, né? Para deixar bem explicado o que eu falei, quero que você entenda passo a passo, porque na prova da OAB cai a lei seca. Então precisamos entender claramente aquilo que está sendo falado nos pontos principais sobre ampla defesa que a lei seca traz. Então, novamente, né? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ok. Ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Essas provas, né, ressalvadas, né, essas provas, né, elas referem-se a provas que, por serem produzidas de forma diferente do normal, podem ser utilizadas pelo juiz para formar a sua convicção, mesmo que não tenham sido produzidas em contraditório judicial. Essas provas incluem as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Provas cautelares são provas que, por serem urgentes e de natureza transitória, não pode esperar para ser produzidas em contraditório judicial. Exemplo, inclui a interceptação telefônica. Provas não repetitíveis, né? Não repetíveis. São provas que, por sua natureza, não podem ser repetidas, como a identificação de um cadáver. E provas antecipadas, que são provas que são produzidas antes do julgamento do caso, geralmente em situações em que não há risco de desaparecimento do objeto da prova. Então, provas que podem se perder ao longo do processo e que pode acabar fazendo que você não tenha mais acesso ao longo do devido processo legal, quando elas são feitas, elas podem fundamentar a sentença do juiz, né? Ela pode, de acordo com a lei. Parágrafo único. Somente anota esse tipo de provas que são as exceções, que podem cair lá na prova, pode ter uma questãozinha falando quando que pode ser fundamentado, quando que tal situação pode acontecer. Então anota esse tipo de provas. Provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Essa parte do parágrafo único, ele vem trazer para a gente que, fora questões de nascimento, morte, casamento, filiação, capacidade civil, entre outras questões ali de direito civil, que envolve o estado das pessoas, as regras da lei civil não vinculam ao juiz criminal. O juiz penal tem a liberdade para interpretar os fatos e aplicar o direito penal conforme as normas do processo penal.
né? Vamos passar aqui para outra fase. Tá. Artigo 158. Quanto à infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Lembra que a gente já confissão do acusado. Se o acusado confessar o crime, não quer dizer, isso não fundamenta a sentença, porque ele pode muito bem estar confessando aquele crime por algum outro motivo. Talvez alguma ameaça de quem cometeu, talvez para proteger alguém. Então a livre confissão não é causa de fundamentação de sentença, né? E essa questão é necessário para provar que aquele fato, que aquela vítima ou que as testemunhas ou ali que está sendo falado é verdade, né? Porque direito penal é um direito que precisa ser baseado em fatos reais, né? Você simplesmente falar algo, você simplesmente decretar algo dentro do direito penal não vale. Dentro do direito penal não vale. Não existe isso, né? Então, é necessário ali um perito ali que conhece daquela área, né? Onde aquele determinado caso concreto está sendo julgado, que aquele perito, podendo ser mais de um perito, né? Analise, veja que tudo aquilo que aquela pessoa falou realmente aconteceu. Veja que se realmente aquilo dali, que todo aquele fato ali, se é verdadeiro. Então vai ter ali uma perícia ali científica, uma perícia ali correta, que aquela pessoa entende, que aquela pessoa sabe o que se trata. E aquela pessoa vai analisar os pontos e vai fundamentar e vai fortalecer e vai fundamentar a, a ideia que o juiz deve ter sobre aquele caso concreto, fazendo com que o juiz tenha a sentença mais correta possível, né? Consiga chegar no nível correto do que realmente aconteceu, né? Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização, né, do exame de corpo de delito quanto se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Quando aquele homem agride a mulher, machuca a mulher, né? Muitas vezes ali a mulher vai vir ali com aquele hematoma, né? Aí é necessário, né, que se analise, né, se aquele hematoma aconteceu, né? Geralmente sempre, né, acontece, realmente aconteceu, mas está ali para fundamentar de forma técnica, né? Que olha, realmente aconteceu para caso de julgamento, né? E caso de violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, né? Que dentro aqui da nossa sociedade brasileira são casos infelizmente muito comuns, né? Acontece muito e o trabalho desse perito, o trabalho dessa pessoa que realiza o exame de corpo de delito é extremamente importante. E é importante ter esse artigo 158 do Código de Processo Penal bem estudado, bem decorado, bem lembrado na prova. Porque, infelizmente, dentro da nossa sociedade são casos que acontecem muito, né? São casos que ocorrem muito e a prova costuma explorar esse artigo 158, né? Provas de concurso, de inúmeros concursos, vai explorar esse artigo. Vai explorar porque é um problema social que a sociedade brasileira sofre. Artigo 159. Lembrando, todos os artigos são artigos relevantes
dentro do tema ampla defesa, né? Então é importante anotar tudo, é importante que você releia, é importante que você esteja com o seu vadimeco aberto para você analisar. É importante que você faça exercício sobre esses artigos, né? Em breve aqui a gente vai estar fornecendo material com exercícios por artigo, para que você fixa, né? Porque esses artigos são muito importantes, porque lembrando, dentro da prova que cai é a lei seca. É a lei seca que cai na prova, onde que eles vão te passar um caso concreto, eles vão te passar um caso dentro da sociedade que acontece, e você vai ter que ali responder dentro de múltipla escolha de acordo com a letra da lei, de acordo com a lei seca. Vamos lá. Continuando, né? Artigo 159. O exame de cor de delito e outras perícias serão realizados por um perito oficial portador de diploma de curso superior. Porque ele tem que ser especialista. Ele tem que ser especialista para que não haja nenhuma análise incorreta sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado caso concreto, para que não seja contaminada a avaliação do juiz perante o caso, né? Então vamos lá. Na falta de um perito oficial, o exame será realizado por dois. Quando a gente não acha um oficial que tenha ali o diploma, que tenha toda a capacitação, confiança do judiciário, será realizado por duas pessoas idôneas, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, que a pessoa tem que ser ligada àquela área específica para fazer uma análise correta das coisas, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Esse já é o inciso 2, né? Quando não são oficiais. Inciso 3, vamos lá. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Então, vamos dar uma explicada, vamos dar uma repassada bem legal nesse inciso 3. Que são, né? Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Esses quesitos, né, são perguntas que as partes podem formular aos peritos oficiais para esclarecer pontos específicos da perícia, né? Pontos que estão ali em dúvida, pontos que as partes querem saber com mais aprofundamento, né? O assistente técnico, né? O assistente técnico que é indicado, né? É um profissional de confiança da parte, exemplo, né? Um médico, um engenheiro, contador, que pode analisar o laudo oficial e emitir parecer e até ajudar a confrontar tecnicamente a prova pericial no processo. Esse inciso, né, melhor dizendo, garante esse direito a todas as partes,
inclusive ao ofendido e ao querelante. Em relação ao inciso 4, né, onde o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e, após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão, né? O assistente técnico ele só atua depois de ser admitido pelo juiz e da elaboração do laudo oficial pelos peritos nomeados. As partes serão intimadas quando o juiz admitir o assistente técnico, e isso garantirá que o parecer do assistente técnico não interfira na elaboração imparcial do laudo oficial, mas sirva como complemento e contraponto posterior. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar respostas em laudo complementar, né? Pode querer que os peritos ali esclareçam como foi feito o processo, como foi feito o exame, tire dúvidas, né? Porque a parte ali que tá meio ali que perdendo, ela vai querer saber o que realmente aconteceu, vai querer saber o porquê que seu cliente, como que foi analisado aquilo, se aquilo foi realmente realizado certo. Ele quer defender ele quer defender o seu cliente. Então ele tem que ali fazer perguntas e o processo legal tem que estar disponível, tem que mesmo deixar que essa pessoa faça perguntas, né, ao perito para saber se tudo ocorreu de forma certa, né? E tudo isso deve ser encaminhado, né, com uma antecedência de 10 dias, né? Antecedência mínima de 10 dias, né? Para que o juiz possa ali preparar ali um momento, pode separar um momento para falar, né? E o perito tem a opção, que provavelmente deve ser a mais usada, normalmente costuma ser a mais usada, né, de apresentar as respostas em laudo complementar, onde ele faz um laudo ali, mostrando tudo, mostrando ali o complemento daquilo que ele fez antes, para tirar as dúvidas das partes, quando as partes se manifestam com dúvidas, né? Aí pode, né, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. E aqui nesse parágrafo segundo, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Qual é essa explicação objetiva, né? As partes, né? Vamos lá. Ministério Público, a defesa, assistente de acusação, né? Entre outros, né? Tem o direito de indicar assistentes técnicos, peritos particulares. Eles têm esse direito. Atuação posterior. O assistente técnico só atua após o laudo dos peritos, né? Então, eles podem pedir, né? Eles podem indicar assistente, né? Para poder, né? Fazer uma revisão, poder analisar se tudo ali foi corretamente feito, né? Para apresentar ali sua análise, onde eles só poderão atuar
posteriormente, né? O assistente técnico, né, só atua após o laudo oficial dos peritos, né? Então, no que eles podem nomear, e esse assistente técnico age, ele só pode dar o seu parecer após o laudo oficial dos peritos. Você pode ali após o laudo oficial dos peritos. Então, esperar o laudo oficial para aí sim esses assistentes indicados pelas partes poder agir, né? E eles podem, né, apresentar parecer técnico, também chamado de parecer pericial, no prazo que o juiz fixar, né? Dentro daquele prazo que o juiz deixa fixado, né, ele pode fazer esse parecer técnico, né? Como está aí dentro do parágrafo. E ser ouvidos em audiência, né? Como forma de esclarecer ou sustentar tecnicamente sua opinião, né? Agora vamos pro inciso 6º, né? Esse inciso 6º aí. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. O que isso quer dizer? Ele tem o acesso ao material probatório, né? Se as partes solicitarem o material utilizado na perícia oficial, exemplo, né? Fragmentos, amostras, documentos, dispositivos eletrônicos, e etc., deve ser disponibilizado para exame pelos assistentes técnicos, né? Tirando aqueles, né, que já se deterioraram, né? Tem provas ali que vão se deteriorando, né? Como a gente viu lá no início, né? No caso, vamos supor uma agressão, né? Aquela agressão tá ali, né? O cara ali agrediu o outro, né? Que ele gerou efeitos àquela pessoa e tá ali aquela lesão. Na hora que, dependendo do tempo, após o laudo, aquela lesão pode ter sumido e não conseguir. Ou, né? O mundo ideal é que consiga, né? O mundo ideal é que consiga, né? Mas tem casos que pode não conseguir. Deve ser disponibilizado, né? Isso ocorrerá no ambiente do órgão oficial, na presença de um perito oficial e sem retirar o material do local. E isso tem com a finalidade de garantir a possibilidade de contraditório, lá que a gente viu lá no início, né, sobre o princípio constitucional, né, contraditório técnico e análise independente da perícia, sem comprometer a integridade do material. Exceções. Quando for impossível conservar o material, exemplo, um material perecível ou destruído, aí não tem como, né? Aí não tem como. E tratando-se de perícia complexa, que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico, né? Como esse próprio artigo já diz, né? Quando a perícia exige conhecimentos de diferentes áreas, medicina, informática, engenharia, o juiz pode nomear mais de um perito oficial e cada um especialista em uma área. Vamos supor, medicina, um presidente de medicina, o outro especialista em TI, né? Envolve essas duas partes. Da mesma forma, as partes podem indicar mais de um assistente técnico para conferir, conforme a complexidade do caso. Isso evita laudos incompletos ou imprecisos em situações
multidisciplinares. E assim termina essa primeira parte. Esse artigo 182 vai para a próxima aula, vai para o próximo momento, para o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Revisem essa matéria, revisem esse ponto, que é super importante dentro do direito, dentro da prova da OAB. Pode parecer assim, outras pessoas passarem esse caminhos mais fáceis, passarem resuminhos, né? Passar resumos. Mas o que vai cair na prova é a lei seca. Você tem que ter a lei seca em mente, tem que focar em lei seca, né? Focar na lei seca, ali nos principais pontos. Eu separei aqui os principais artigos dentro do tema ampla defesa que vão cair dentro da prova, né? Então tem que focar nessa parte, e através da lei seca que vai cair dentro da prova da OAB, você faz os seus exercícios, faz exercício de múltipla escolha, que o sucesso na prova é garantido. Até mais, até o próximo vídeo.